Sakamoto até escreveu sobre isso, né? E eu achei curioso o título aqui, ó. O- Caso Toffoli coloca o STF como agência de viagem para eventos de lobby e turismo. Tá pegando mal contra o STF, né, Sakamoto? Fabiola, e na verdade, de certa forma, triste, uma situação complicada, né? Porque é o seguinte, como a gente sempre fala aqui, o Supremo desempenhou um papel crucial na manutenção da democracia, a resiliência da corte de alguns ministros foram fundamentais para que as liberdades individuais continuassem aqui. Ele ainda é fundamental para julgar e punir aqueles que planejaram e atentaram contra o Estado Democrático de Direito entre 2022 e 8 de janeiro de 2023, né? Agora, e ao mesmo tempo, é claro que por causa dos ataques sistemáticos do então presidente Jair Bolsonaro à corte, né, os ministros precisaram reforçar a segurança. Houve assédio violento contra o Luiz Roberto Barroso no Brasil e fora do Brasil, contra Alexandre de Moraes, tudo isso. Então, é claro que, na verdade, você precisou também aumentar a segurança e tudo isso. Exatamente por ter sido trincheiro desse processo democrático, o Supremo Tribunal Federal precisa ter parcimônia e evitar dar munição a golpista para que se assanharem. Né? Ir a eventos acadêmicos até faz parte depender do evento, mas é importante o Supremo declinar de convites a eventos que mais parecem a Disneylândia do lobby econômico e político, né? Sejam aqueles bancados com custo público, que é ruim, sejam as viagens bancadas pelos patrocinadores, que são pior ainda, que é uma coisa pior ainda, né? Você vai pegar esse caso do Toffoli, por exemplo, o evento que sabemos que ele foi nessa viagem entre maio e junho foi a final da Champions League. Eles dizem lá no Supremo que tem mais eventos que ele foi também, mas não dizem quais, porque aí é um segundo problema. Não tem transparência nenhuma. A gente não fica sabendo, a gente não consegue fazer uma accountability, a gente não consegue acompanhar a transparência, inclusive pensando em responsabilização futura com relação a essas viagens. A agenda, muitas vezes, ela é travada. Né? E aí o que acontece? Neste ano, por exemplo, o Toffoli, ele teve R$ 170 mil de diárias de viagem, né, para o segurança dele, né? R$ 170, R$ 170 mil de diária de viagem só para segurança dele. Não estou falando de outros gastos dele, etc. Isso dá a valores do Bolsa Família de maio, 250 parcelas do Bolsa Família. É uma comparação demagógica? É. Até porque poupar com Toffoli não vai levar para o Bolsa Família. Mas num país em que você tem tanta gente recebendo do Bolsa Família, é um tanto quanto exagerado, pornográfico, pagar esse custo de diária de viagem. E aí, para terminar, só para finalizar, o custo para a democracia é maior do que o custo de diária de viagem. Porque essa pouca transparência, essa promiscuidade, teve o Fórum Jurídico de Ideias em Londres, que o Toffoli foi, com um monte de empresas que têm processos tramitando em corte alta no Brasil, tem alguns encontros acadêmicos que também servem para articulação política de advogados, de empresários, como o Fórum Jurídico de Lisboa, que devido ao fato de ser organizado pelo IDP do Gilmar Mendes, é chamado de Gilmar Palusa, né? Até que é uma Disney da política, né? Então é o seguinte, esse tipo de coisa vai muito além do custo da diária. Esse tipo de coisa é um custo pesado demais para a democracia brasileira.